Olá, bom dia, graça e paz. Você viu o vídeo de ontem, não? Se não, volte e assiste os vídeos desde o início. Nós estamos falando a respeito da fé do Espírito para a incredulidade, a diferença que existe, que é a fé que está fundamentada nos sentidos, nas emoções. Amém? Então, nós vemos que a fé, ela sempre vai ver a resposta. Foi isso que eu concluí o vídeo ontem. Em Hebreus 11:27 diz: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele estava vendo o quê? A promessa de Deus. Quando nós estamos vendo a promessa de Deus, nós não atentamos para as circunstâncias que se levantam. Moisés tinha tido comunhão com Deus. Hoje, nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, amém? Onde nós entramos em contato com Deus e temos comunhão com Ele. Fundamentado naquele conhecimento que é a verdade absoluta, nós começamos a pautar a nossa vida, fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões, fundamentado naquele conhecimento. Isso é o que nós chamamos de fé bíblica. Uma fé que não anda guiado pelo que nos diz os cinco sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Não também anda por aquilo que as nossas emoções mostram: medo, ansiedade, amém? Preocupação. São tudo coisas da nossa alma, porque nós estamos fundamentados na verdade da palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, aquela pessoa que quer viver uma vida fundamentada na sua fé e na fé verdadeira, ele não pode andar por aquilo que ele vê, ele não pode andar por aquilo que ele sente. Por quê? Porque às vezes os sentimentos, aquilo que é visível é natural. E o que é natural, ele é mutável. Toda verdade natural, ela é passageira e ela é transitória. Somente a palavra de Deus é a verdade absoluta, é a verdade eterna, como eu falei ontem, né? Jesus disse, olha, céus e terra passarão, as minhas palavras jamais hão de passar. Quando nós estamos lendo a Bíblia, que é um livro milenar, escrito há milhares de anos atrás, amém? Nós temos a impressão de que estamos abrindo o jornal de hoje, porque é um livro atual, é um livro que a sua verdade venceu gerações, venceu impérios, domínios, venceram reis, venceram pessoas que se achavam acima, tentaram destruir esse livro muitas vezes, tentaram destruir aqueles que acreditavam na Bíblia Sagrada muitas vezes, mas não conseguiram. Porque os céus que nós conhecemos, a terra que nós conhecemos, ela vai passar um dia. Já a palavra que Deus deixou, a Bíblia Sagrada, jamais passará. Ela é a verdade absoluta. Ela é a verdade eterna. Então, Paulo diz aqui, visto que andamos por fé. O que é se andar por fé? É andar por aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a fé verdadeira está fundamentada nisso. E ela sempre vai crer antes de receber. Em Marcos 11:24, Jesus disse, por isso vos digo, que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, qual é o princípio? Você lê a palavra de Deus revela a vontade de Deus, você pede em oração aquilo que está fundamentado na palavra de Deus, crê que recebeu e vai ter. Então, a fé, ela antecipa algo que ainda não aconteceu, mas como se já fosse. Por quê? Ela crê antes de receber. É diferente daquela fé natural, que quando ela tem, ela diz: "Ah, agora eu creio". E aí é onde está o perigo, porque nós vamos ver o contraste da incredulidade com a fé bíblica genuína pelo exemplo de Tomé, né? Lá em João capítulo 20, versículo 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Tomé era um dos apóstolos de Jesus. Andou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, mas ele não entendeu nem creu. Quando o que Jesus havia predito aconteceu, e os próprios discípulos disseram para ele o que foi que Jesus tinha predito e o que foi que aconteceu. A ressurreição de Jesus Cristo. A coisa mais importante do cristianismo, a doutrina mais importante do cristianismo é a ressurreição dos mortos. Porque após a ressurreição, segue-se o juízo eterno. E veja, é aí aonde a nossa fé tem que estar alicerçada. A fé não é somente para você receber respostas de oração, receber milagres e intervenções financeiras, receber cura, receber batismo no Espírito Santo, comprar a sua casa, o seu carro, não. A fé está ligada a fatos eternos. E uma das doutrinas mais importantes é a ressurreição dos mortos. Todos os homens irão ressuscitar um dia. E após a ressurreição, segue-se o juízo eterno. Uns vão ressuscitar para a vida, outros, infelizmente, vão ressuscitar para o juízo e a morte eterna, que é o lago de fogo. Não foi feito para o homem, é um lugar de juízo, é um lugar de castigo para Satanás em um texto dos anjos que caíram e se rebelaram contra Deus. O homem vai para lá não por causa do seu pecado, mas porque rejeitou a mão estendida de Deus, o amor de Deus oferecido através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando os discípulos aqui falam para Tomé que eles viram o Senhor ressurreto dentre os mortos, olha a resposta de Tomé. Parece que é algo, irmãos, sábio. Você só acreditar quando você vê. Mas para o crente isso é tolice. O crente precisa acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, ainda que ele não veja. Diz assim, mas Tomé lhe respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Essa é a incredulidade, ou a fé que está fundamentada nos sentimentos, nas emoções. Ela precisa ver, ela precisa pegar, ela precisa tocar. Então, isso não é uma bênção. Isso mostra a incredulidade de Tomé. E Jesus vai repreendê-lo. Porque diz assim o texto, continuando a leitura de João 20. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Tomé convivia com os discípulos, mas era incrédulo. Tem muita gente, irmãos, hoje nas igrejas, que infelizmente não se deixam ser conduzidos pela palavra. Eles estão ali no ajuntamento dos santos, mas vivem na incredulidade. Eles creem quando os seus sentimentos, quando as suas emoções, quando os seus sentidos vêm. Amém? Aí diz assim, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Quando Jesus apareceu e Tomé viu, ele respondeu logo, e logo disse a Tomé, Jesus disse, paz seja convosco. Olhou para Tomé e foi corrigi-lo. Jesus disse assim, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. A fé que está fundamentada naquilo que toca, naquilo que pega, naquilo que vê, nas emoções, é incredulidade, irmãos. E Jesus repreende a incredulidade, porque ele vai repreender Tomé e ele vai repreender todo incrédulo. Incredulidade é não crer que a palavra de Deus é a verdade. Incredulidade é você dar mais atenção aos seus sentidos do que o que a palavra de Deus diz. Parece que é um ato inteligente, mas isso é tolice para o crente. Amém? Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo. Mas crente, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Mudou rapidamente. Aí Jesus respondeu, porque me vistes, crestes? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Através dessa passagem citada acima, podemos compreender que Tomé baseava a sua fé nos 5 sentidos. Ou seja, ele tinha que pôr a mão, ele tinha que pôr o dedo, ele tinha que constatar, ele tinha que verificar, ele precisava ver. Isso é incredulidade, não é a fé bíblica.
Esta, por sua vez, é uma fé natural, uma fé humana, que eu chamo de incredulidade, pois vê para crer. Porém, a fé de Deus é exatamente o oposto. Ela crê para ver. E crê em quê? Na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Amém? Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto da família a partir das 20 horas e será uma grande bênção receber você e os seus familiares. Vem estar conosco. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.